Olá, sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde iremos mostrar o funcionamento da nossa solução, o pack ProLiner Canvas, para medir e produzir capotas e biminis. Aqui será possível ver a facilidade de uso do ProLiner e a utilização de todo o pack que vem com o pacote de Canvas, em que nos irá permitir fazer a medição desde o 3D a 2D, para que tenhamos as peças de produção e para corte no fim. Dividimos tudo em simples 4 passos. No primeiro passo, iremos mostrar como fixar a armação. No segundo passo, como medir a armação e cercanias relevantes em torno da capota. No terceiro passo, como prever ou fazer um rascunho do design daquilo que pretendemos que seja a capota. E, por fim, no quarto passo, a edição e o desenrolar, a planificação do 3D para o 2D. Iremos, então, agora demonstrar num pequeno vídeo. E, nesse vídeo, iremos mostrar, no primeiro passo, como determinar a altura correta dessa armação, como certificar-se que a estrutura não se move enquanto medir. Iremos utilizar o que chamamos os nossos tensors, que irá ajudar a fixar a altura e a nivelar a armação, marcar os pontos a medir e indicar os pontos onde a capota poderá sobressair. Então, iremos começar agora com o vídeo. Aqui vemos o nosso colega Nicky a preparar-se, colocar o tripé e o ProLiner dentro do barco. Ele aqui está a usar os tensores de fácil instalação, bastante útil para estabilizarmos a nossa armação. Certificar que os tensores estão bem instalados e que temos a armação na posição correta e fazer toda esta preparação antes da medição com o ProLiner vai poupar bastante tempo. Aqui vemos o nosso colega a ir um pouco mais rápido que o normal. Seria bastante engraçado se conseguíssemos fazer o mesmo, mas para agilizar, aceleramos um pouco o vídeo. Aqui usamos o metro só para verificar que realmente tudo está a nível e que temos as dimensões corretas. Pequenos ajustes podem ser feitos durante o processo. E então as linhas da traseira da capota, a simetria das mesmas. Agora, com a ajuda de um marcador, o Nicky irá começar a delinear os pontos de costura, onde a capota irá entrar em contato com a armação, para facilitar e termos a referência quando formos a medir com o ProLiner. Podemos também utilizar um rolo de fita azul para nos ajudar a delinear onde é que vão estar as linhas que sobressaem da capota, tornando também fácil o processo de medição. E podemos também marcar com um marcador o princípio e o fim dessa mesma linha. Como podemos ver, um vídeo bastante curto, em que podemos ver todos os detalhes. Aqui, agora, iremos falar no passo 2 de como medir a armação e as cercanias relevantes. Aqui teremos que nos certificar que o ProLiner estará numa posição estável,
verificar que podemos alcançar todos os pontos que necessitamos medir, selecionar as configurações corretas da caneta, podemos usar várias canetas, iremos ver mais tarde e como trabalhar com camadas e cores diferentes para nos ajudar a posterior na edição. Aqui o nosso colega Nicky faz um pequeno esboço, um pequeno Picasso, que irá ajudar a visualizar e a termos uma boa ideia de como será o design e a forma da nossa capota. Aqui podemos ver o esboço sobreposto. Estaremos agora a preparar o tripé e a fazer a instalação do ProLiner no mesmo. Bastante simples e rápido. Uma vez verificado que o ProLiner se encontra seguro e que não se move, poderemos começar com a medição. Criamos então o nosso projeto e atribuímos um nome à nossa medição. Verificamos as nossas definições. Neste caso, iremos trabalhar com a caneta, o Hook Pen, que nos permite medir nestas condições, com tubos e afins. Indexação. E como podemos ver, bastante simples, basta tocar nos pontos que precisamos de medir. Neste caso, o nosso colega Nicky está a tirar pontos de referência para o desenho, para podermos nivelar mais tarde e que seja mais simples na edição. E depois tocar nos pontos com a caneta e medi-los usando o telecomando. Bastante simples. Podemos ver que o trabalho que fizemos antes de preparação ajuda bastante e facilita todo o processo de medição a posterior. Podemos ver aqui que nos detalhes onde temos curvas, aumentamos o número de pontos, facilitando e aumentando a informação para a nossa armação. Podemos visualizar aqui a nossa medição no ProLiner, o ecrã tátil. E muito rapidamente obtivemos os pontos e as linhas necessárias para a nossa capota. A armação aqui está medida. E agora o Nicky vai começar a medir a estrutura do barco. Ou seja, para cada fase da medição estamos a usar uma capa diferente, em que atribuímos também uma cor diferente. Podemos ver que temos duas camadas, uma vermelha e uma azul. Agora, no passo 3, podemos fazer, onde fizemos a previsão do nosso design, podemos ver como é que a capota será feita
e podemos marcar a localização das janelas, dos fechos, dos botões, todos os detalhes que sejam relevantes ao nosso projeto. Podemos visualizar ou definir as linhas a determinar com a ajuda de fita azul, como vimos no vídeo anterior, e determinar a subposição do tecido. Iremos então marcar os limites, fechos e botões fixadores. Iremos ver como utilizar o IPT para alcançar os pontos de trás de obstáculos, os pontos de mais difícil acesso. Aqui no vídeo podemos ver que, como a armação já foi medida, o nosso colega Nick vai então colocar a fita para definir as linhas das janelas, fechos, detalhes que sejam inerentes à nossa capota. Aqui as linhas da capota, pontos de costura e da janela. Podemos usar a fita para verificar a simetria de onde queremos posicionar as janelas. Atrás os fechos. E também as linhas da janela. E mais uma vez, usamos a ajuda do marcador para definir os pontos que iremos necessitar medir com o ProLine. Desta forma podemos obter toda a informação relevante e todos os pontos e linhas que estamos a medir será exatamente o que iremos necessitar durante a edição. Podemos também ver aqui a utilidade da Hook Pen, que mesmo estando o acesso ligeiramente distante ou oposto ao ProLiner, conseguimos fazer essa mesma medição. E aqui vemos as diferentes camadas com a diferente informação que necessitamos. A armação, a estrutura do barco, o exterior e o design das nossas janelas e costura. E os fechos. Agora, de modo a facilitar a medição dos nossos botões e pontos de fixação, removemos a armação e poderemos, de uma forma bem mais simples, usar o IPT para medir os pontos de difícil acesso. Iremos ver agora, com a ajuda do Nick, como é que poderemos fazer isso. Então, o que o nosso colega está a fazer é tirar vários pontos que irão ser focados no ponto que precisamos medir. E dessa forma, com a ajuda do ProLiner, do IPT e do software, conseguimos essa mesma informação, esse mesmo ponto, com a precisão de 1 milímetro.
Mais uma vez, seria bastante interessante se conseguíssemos fazer a esta velocidade, mas ainda assim, vemos que o processo é bastante simples. Temos várias pontas, temos o macho e fêmea. Neste caso, podemos usar a ponta fêmea para medir estes pontos da fixação. Agora, aqui o Nicky está a delinear, com a ajuda de fita, a distância do quanto queremos que a capota saia, ou seja, a nossa tolerância, e irá usar o IPT, então, para medir esses mesmos pontos. Independentemente da posição dos pontos a medir, podemos ver que com a ajuda do IPT é bastante fácil medir e aceder a essas localizações. Podemos então ver aqui no ecrã do ProLiner o resultado das nossas medições. Temos então os nossos pontos de fixação, todas as linhas necessárias, ainda que pontos difíceis de acesso é sempre possível com o pack do ProLiner para canvas, para capotas, medir tudo e qualquer projeto. Agora, uma vez feita a medição, podemos transferir os nossos ficheiros via telemóvel, através da nossa aplicação por Bluetooth, ou podemos usar uma chave USB, uma memória USB, para fazer a mesma transferência. Agora, medição feita, podemos passar ao passo número 4, onde iremos desenrolar ou fazer a planificação da nossa medição em 3D para o 2D. O que iremos fazer no próximo passo será aprender como alinhar a medição, como fazer a interseção e conectar as linhas em 3D, fazer o loft para criar as nossas camadas, conceber a nossa capota, projetar os botões dos nossos fixadores, desenrolar ou planificar e fazer o nosso contorno em 2D. Temos também uma dica de como compensar a tensão do material e adicionar então a folga apropriada para o mesmo. Ou remover a mesma folga. Como fazer os nossos reforços, criar os fechos e janelas, como fazer as linhas de costura, as nossas marcações de união. Por fim, iremos produzir em 2D os nossos ficheiros prontos para produção.
Neste caso estaremos a utilizar o Rhinoceros, onde podemos visualizar como fazer o alinhamento da nossa medição em 3D. O Rhinoceros, para quem não sabe, tem várias perspectivas e neste caso estamos a usar a perspectiva desde cima e a alinhar o nosso desenho em todas as perspectivas para facilitar a edição daqui em diante. Processo bastante simples. Agora estamos a colocar o desenho no centro . Neste passo iremos intersetar todas as linhas da nossa capota. Uma vez que fizemos a medição em 3D, é necessário fazer pequenos ajustes e conectar, estender as linhas e conectá-las aos pontos de interesse. Como podem ver, bastante simples e acredito que os senhores com experiência poderão ser bem mais rápidos do que o nosso colega aqui a demonstrar, uma vez que farão muito mais medições e muitos mais projetos por dia do que nós. O Rhinoceros facilita bastante visualizar pontos que estão os pontos mais próximos, estender esses mesmos pontos e, por fim, conectá-los da forma como estamos a ver no vídeo. Uma vez que temos todos esses pontos, basta selecioná-los, arrastar para o ponto a conectar. É bastante importante ter a certeza que este passo está bem feito. De forma a certificarmos que todas as linhas estão conectadas entre elas. Bastante simples. De facto, uma das maiores dificuldades dos nossos clientes é este processo, a edição. Um dos motivos pelos quais estamos a fazer o webinar e para demonstrar e ajudar também como o fazer e mostrar que é bastante simples. Agora podemos ver que estas duas linhas não se tocam e ao encontrar os pontos mais próximos podemos simplesmente clicar e arrastar e temos as linhas conectadas. E repetir o processo onde for necessário. Neste passo, iremos começar então a criar divisões ou dividir as nossas linhas de forma a podermos criar as nossas camadas. E uma vez criadas as nossas camadas, podemos até definir qual é a precisão usando o Rebuild. Iremos usar, neste caso, 20 pontos de controle. Quantos mais pontos, maior será a precisão da camada em relação à linha medida, mas neste caso 20 será suficiente. Vamos então criar a superfície lateral.
Neste caso, talvez 8 pontos de controle será suficiente. Basta visualizar, experimentar. 7 foi o necessário. Podemos sempre usar os pontos de controle e clicar fora para visualizar o resultado. Uma vez que estejamos satisfeitos, basta pressionar em OK. Criamos então aqui o nosso Dart. E vamos agora projetar todos os detalhes das nossas janelas e pontos de fixação, os botões, nas nossas superfícies. Para isso usamos a nossa função Pull para a curva, como podemos ver no vídeo, de forma a termos todos esses detalhes na nossa superfície. Basta selecionar a ferramenta, selecionar os pontos a projetar e, por fim, selecionar a camada onde vão ser projetados esses mesmos pontos. Temos aqui os detalhes da parte de trás da nossa capota. Agora vamos mover a nossa superfície com todos os detalhes. E movemos a medição para a direção oposta. Desta forma, selecionando a nossa camada e os pontos de fixação, podemos separar o nosso desenho, que tornará muito mais simples para o passo seguinte. Podemos usar a função de Gumball para mudar a perspectiva das nossas superfícies, para facilitar. E agora, selecionamos a nossa superfície e todos os detalhes da mesma para planificar, para fazer o desenrolar para 2D da nossa superfície 3D. Utilizamos as notas com números, que nos ajuda a saber se, por alguma eventualidade, teremos a superfície espelhada. Vamos a repetir o mesmo passo para as outras peças da nossa capota. Podemos ver aqui que a peça saiu espelhada e então estamos a invertê-la no eixo de Y e confirmamos com as notas dos nossos números que agora se encontra na posição correta. Uma vez feita a planificação de toda a capota, iremos criar então as nossas linhas de nossa peça de produção.
Agora estamos a usar a ferramenta para unir essas mesmas peças. É a mesma ferramenta que usamos no princípio para nivelar o nosso desenho. Vamos criar então agora os offsets. Neste caso, estamos aqui a fazer um ajuste para compensar a tensão das nossas peças. Podemos considerar que qualquer peça de 1 metro ou superior a 1 metro, fazemos um pequeno arco com 1% da dimensão da peça, da linha, e ao criar este arco iremos então compensar o excesso de material nesse ponto. Dessa forma iremos ter sempre as nossas superfícies tensas e sem demasiada folga. Iremos agora fazer os nossos reforços. Usamos o offset para os nossos reforços. Usamos a nossa função de filé para terminar a edição dos reforços e unir as nossas linhas. Agora vamos focar nos fechos e nas janelas. Aqui estamos a acender as linhas dos nossos fechos. Este é um processo que, se fizermos na fase 2D, é bastante mais simples. Eu gostaria também de aproveitar este momento para dizer que tudo isto que estamos a demonstrar no nosso webinar também é explicado durante a nossa formação. Fazemos este webinar para também ajudar os nossos clientes e mostrar que há alguns pequenos truques que é bastante simples para facilitar todo o processo.
Então vimos que aqui foi feita a inversão, depois do offset ser feito, foi feito um espelho da mesma linha e estamos então a reproduzir o material para o nosso feixe. Agora os offsets para as nossas janelas. Neste caso poderemos definir que foi uma distância de 50 mm, mas isso fica à sua descrição. Podemos verificar que as ferramentas que estamos a utilizar na parte superior do ecrã, uma barra de ferramentas disponibilizada pela ProDim, isto de forma a que não tenha que estar sempre a procurar pelas ferramentas que necessita e desta forma agilizar o seu processo de edição utilizando o Rhinoceros. Como pode ver, o nosso colega nunca tem que procurar muito pelas suas ferramentas, já tem os atalhos na parte superior, por exemplo neste caso para fazer o filete, tornando todo o processo mais rápido. Vamos então agora tratar das nossas costuras, criar um material para as nossas costuras. E também para os nossos feixes. Aqui estamos a utilizar a função de offset. Uma vez definidas as distâncias, é bastante simples. Agora, vamos usar a função para demarcar e repetir os pontos de conexão, para termos os nossos pontos de referência para unir as nossas peças. Aconselhamos a usar um número ímpar, de forma a podermos encontrar sempre o meio. E poderá ver aqui que é bastante simples de fazer. Desta forma, conectar as peças será bastante simples e rápido. Estamos então a dividir agora, baseada nos nossos pontos de referência, as linhas. E por fim, temos aqui as nossas peças em 2D, prontas para produção.
Podemos ver aqui uma sobreposição de tudo o que foi feito até agora e uma representação virtual de como seria então a nossa capota. E uma vez tendo os nossos DXF em 2D, é só enviar para a nossa mesa de corte e começar a produzir as nossas peças. Nesta fase, gostaria só de recapitular o que é que foi explicado. Aprendemos que fazer a preparação de todo o processo, preparar a nossa armação, preparar a armação, preparar as nossas linhas e definir, usar um marcador, todo esse processo vai agilizar o momento em que formos fazer a medição. Depois da medição estar feita, sabemos que podemos usar vários dos acessórios providenciados com o pack de Canvas. Podemos usar a caneta normal, podemos usar o Hook Pen ou podemos usar o IPT para aceder a pontos de difícil acesso. O processo de medição em si viram que foi bastante rápido, bastante simples. Usamos camadas diferentes para facilitar depois no Rhinos a visualização das diferentes linhas de medição e pontos de medição. E, por fim, vimos como editar, usando o Rhinoceros, como remover a tensão das nossas peças e certificar que teremos a nossa capota justa e como pretendemos originalmente no nosso design. Se quiserem saber mais informações, não hesitem em contactar-nos, estaremos disponíveis e sempre... Obrigado.